uma polêmica agora que tem que tomar muito cuidado para falar desse tema. Mas, por exemplo, eu vi uns conteúdos teus nas redes sociais que você coloca bastante em relação à pele negra ela ter uma suscetibilidade maior a ter manchas. Por que isso acontece? É porque, assim, quando a gente fala de manchas, ali ocorre um depósito de melanina. Entendi. Então, se ficou manchado de cor acastanhada, teve derrame de pigmento, aquele pigmento da superfície da pele caiu e ficou manchadinho ali na região. Então, se a pele é morena ou ela bronzeia com facilidade, tende a fazer esse surgimento de manchas. Então, a pele negra acaba tendo maior quantidade de melanina distribuída na superfície da pele e, consequentemente, vai ter uma tendência maior ao surgimento de manchas. Entendi. Quais os malefícios isso pode trazer além do estético? Mais estético mesmo. Então, Mais estético. é mais não estético. Tem nada de algo que possa virar um câncer de pele, uma doença, nada nesse sentido. Não, pode ficar tranquilo. É mais com relação à estética, porém, incomoda muito. E como é que a gente trata isso de uma maneira geral? Primeira coisa é sempre entender o que levou àquela mancha. Então, não adianta a gente ficar usando clareador, clareando, se a gente não trata a causa daquilo, senão acaba que vira um ciclo. Então, ver o que está causando aquela manchinha para poder tratar de forma adequada. E aí, a gente tem os tratamentos para as manchas especificamente. Que aí tem a opção de fazer o tratamento em casa, com produtos clareadores, a aplicação de ácidos, ou em consultório mesmo, como a aplicação de peeling químico, que é o ácido em consultório em alta concentração, o uso de laser, então tudo vai depender da avaliação. Mas isso faz com que a pele, de uma maneira geral, ela volte ao tom original? Quando a gente fala de clarear, o que acontece? Ali naquela mancha, a gente teve derrame de pigmento, então tem pedacinhos ali de melanina naquela pele. Quando a gente vai clarear, a gente vai limpar aquele pigmento. Então, todo o tratamento visa o quê? Retirar aquele depósito de melanina que está no local errado. Então, é esse que é o objetivo. Entendi. E isso tem alguma semelhança com vitiligo, por exemplo? O vitiligo, na verdade, ele já é uma outra doença. Então, o que acontece no vitiligo? A pessoa que tem vitiligo, ela tem uma doença que ela é autoimune. O que isso significa? A resposta imunológica, que é para nos defender de infecções, por exemplo, ele vai atacar células do nosso próprio corpo. No caso do vitiligo, está atacando o melanócito, que é a célula que produz o pigmento. Então, se ele ataca aquela célula, ela para de funcionar. O que vai acontecer? A pele começa a ficar clara, ela vai ficar sem pigmento na região. E à medida que a doença vai evoluindo, vai aumentando essa área que a gente chama de área acrômica, que não tem coloração, tá? Então, o vitiligo, na verdade, ela é uma doença autoimune. Tem casos que são transitórios, então que melhora, a gente faz um tratamento, tende a responder, mas existem casos mais resistentes. E o caso, por exemplo, do Michael Jackson, muito se falava que era vitiligo. Mas ele acabou se espalhando pelo corpo inteiro. Isso foi por quê? Por falta de tratamento? Talvez na época não tinha uma tecnologia tão avançada em relação a esse tipo de doença? Muito se fala sobre o uso, na verdade, de um medicamento. O que acontece? Quando a gente tem um vitiligo mais avançado, que a gente começa a enquadrar ele no vitiligo universal, que é quando ele está pegando toda a superfície da pele, a gente tem a opção de usar medicamentos que a gente fala que vão atacar o restante dos melanócitos para deixar mais igualitária a tonalidade da pele. E acredita-se que foi isso que foi feito no caso do Michael Jackson, que ele fez uso do medicamento, que era um medicamento para destruir o restante dos melanócitos e ele ficar numa tonalidade só. Entendi. E o Bob Marley teve algo parecido também? Era o mesmo caso, não? Não, o Bob Marley ele teve um melanoma, que é aquele câncer de pele que eu falei no início, que é bem agressivo, e aí fica até um alerta, né? Porque grande parte das pessoas que tem pele negra fala assim, eu nem vou usar protetor solar, eu não preciso usar protetor. A gente tem que lembrar que não usar protetor solar na pele negra, a gente vai favorecer o surgimento de manchas, mas existem também casos de câncer de pele na pele negra. E no caso do Bob Marley, a gente teve isso. São mais raros, no caso? São mais raros, né? Mas a gente pode ter. O carcinoma basocelular acaba sendo mais frequente, que a gente pega naquela pele mais morena. Mas na pele negra, a gente tem que ficar muito atento no caso do melanoma, que é um caso específico que a gente chama de melanoma acral, que é o mais comum na pele negra. O que significa isso? Melanoma que surge na palma e na planta. Então, ou nas unhas. Então, tem que ficar mais atento na pele negra. Peraí, existe um câncer de pele também nas unhas? Pelo amor de Deus. Diversos cânceres de pele. Vamos falar um pouco sobre isso também, pelo amor de Deus.
Mas como é que ele surge? Como é que eu identifico isso? São manchas que aparecem nas unhas? Como é que é de uma maneira geral? Então, existem vários cânceres que podem aparecer. Eu falo assim, você no início falou assim, a pele é o maior órgão. E de fato, se você parar pra pensar, as pessoas não pensam de uma maneira geral. É o maior órgão do corpo. Mas a quantidade de doenças que você tem ao longo desse órgão são tão, assim, são tantas que você olha e fala assim, caramba, tem um tipo de câncer de pele que ele vai ali na unha, tem um que vai no cabelo, você tem um ali... Cara, explica agora da unha pra gente, por favor. Então, assim, na unha a gente pode ter vários tipos de cânceres. Um deles é o melanoma, que também ele é mais raro, né? Mas pode acontecer. E como que ele vai manifestar? A forma mais clássica é pigmentação, que é o que a gente chama de melanoníquia. O que é isso? Uma faixa acastanhada linear que surge na unha. Aquilo é um fator bem de alerta para a possibilidade de um melanoma. Então, surgiu uma manchinha linear ali na sua unha, acastanhada, tem que procurar atendimento. Mas existem outros tumores que podem surgir na unha. Então, a gente tem tumores que podem parecer uma verruga, e na verdade não é uma verruga. Às vezes os pacientes estão tratando como micose, não é uma micose, é um tumor que fica baixo ali, que a gente chama de onicopapiloma, onicomatricoma. Então existem vários tumores que podem surgir nessa região. Eu acho que a principal lição desse podcast é se surgir uma mancha na sua pele, corra para o dermatologista. Porque eu não sei se você está me conscientizando ou me aterrorizando. Tô brincando. Mas, enfim, realmente são muitas doenças que tem na pele. Realmente, você para pensar, você acaba que você nem imagina quantas tem. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.